Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje, sim, nós teremos o tão aguardado especial Elas por Elas, que entrou no Globoplay há uma semana. E eu fiquei muito empolgado com essa novidade. Já conferi os primeiros capítulos, já adorei tudo. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai saber um pouco mais sobre as curiosidades de bastidores deste super sucesso. Não sai daí. Bom, gente, eu queria muito ter feito esse vídeo no dia que Elas por Elas ficou disponibilizada no Globoplay, que foi a última segunda-feira, 16 de janeiro, mas infelizmente eu não sabia a data exata, acabei me atrapalhando, me atrasando com as datas e não foi possível colocar no ar no dia que estreou. Porém, com uma semana da estreia no Globoplay, estou eu aqui para fazer essa resenha que eu tava doido pra fazer. Muito antes de saber que ela ia entrar no Globoplay, eu já queria ter feito esse especial. Quando fiquei sabendo que ia entrar, fiquei com mais vontade ainda. E aí pensei, bom, como já tá disponibilizada no Globoplay, não vou contar trama, sinopse, nada disso. O pessoal vai assistir e vai saber. Mas muita gente ainda não tem acesso, né? E tem curiosidade de saber exatamente do que se trata a história. Então não vou pular direto para as curiosidades, vou falar um pouquinho do que se trata a sinopse, para quem ainda não sabe. Depois sim a gente entra nas curiosidades de bastidores. Aí, se der tempo nesse vídeo ainda, eu vou fazer a minha escalação para o remake de Elas por Elas, porque a gente, no mesmo dia da estreia no Globoplay, a gente já ficou sabendo que a Globo tá pretendendo produzir um remake pro horário das 6 dessa história maravilhosa, pelas mãos da dupla Alessandro Marçom e Teresa Falcão. E assim, eu achei surpreendente e genial. Genial que realmente a gente vai ter o remake dessa novela, que já estava prometendo há muito tempo, mas eu não esperava que fosse pelas mãos desses autores. Eu sempre imaginei que seria Maria Adelaide Amaral, juntamente com seu companheiro Vincent Villari, responsáveis aí por remakes icônicos do Cassiano Gabus Mendes, como Anjo Mal, Tititi. Mas infelizmente Maria Adelaide já não se encontra mais contratada, né, da emissora. Vincent ainda não sei. Mas vai ser Alessandro e Teresa, e eu só espero que eles tenham mão pra coisa, que eles peguem o espírito ali de Cassiano Gabus Mendes e façam uma coisa incrível, bem adaptada para os tempos de hoje. Então eu tenho várias ideias aqui que eu quero dividir com vocês, depois que eu falar um pouquinho da trama, mas eu não sei se vai dar tempo. Pode ser que o vídeo fique muito extenso, e se ficar muito extenso, eu vou dividir ele em dois pra gente falar só da trama e depois só desse babado, desse remake que eu tô assim, ó, amando demais. Então vamos à ficha técnica da novela e à sinopse. Elas por Elas foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 19 horas, que estreou no dia 10 de maio de 1982, tendo um total de 173 capítulos. Foi uma trama escrita por Cassiano Gabus Mendes, com direção geral de Paulo Biratã. Na história, acompanhamos a vida de 7 amigas dos tempos do colégio, que não será mais a mesma, a partir de um reencontro 20 anos depois. Márcia, Eva Vilma, é uma dondoca entediada que decide reunir suas antigas companheiras de colégio, Wanda, Sandra Brea, Natália, Joana Fon, Helena, Araci Balabanian, Adriana, Esther Góes, Carmen, Maria Helena Dias e Marlene Mila Moreira. Descobre o contato de cada uma e promove uma brincadeira de amigo secreto em sua casa. Todas comparecem, exceto Natália, que manda um presente estranho em uma caixa, um pássaro morto. Natália é uma mulher atormentada por lembranças do passado. Ainda nos tempos de colégio, onde seus irmãos Zé Roberto morreu ao cair do alto de uma pedra. Ela tem certeza que uma amiga empurrou o menino, mas não sabe qual, e está decidida a arrancar a verdade da responsável.
Para tanto, manipula o outro irmão, o galante Carlos Erson Capri, induzindo-o a se envolver com Marlene e Wanda, as únicas ainda solteiras, para tentar arrancar delas alguma confissão. Marlene é uma mulher que vive o estigma da solidão. Não se entrega fácil a relações amorosas e seus namoros nunca duram muito tempo, para o desespero da mãe, Dona Vilma Lopes de Gliotti, que não suporta ver a filha quase uma quarentona ainda solteira. Marlene não resiste aos encantos de Carlos e se apaixona pelo rapaz. Ele leva o namoro apenas para atender a irmã Natália, mas fica caidinho mesmo por Wanda. Wanda é uma mulher bela e independente, apaixonada pelo rico empresário Átila Lopes Pereira, Mauro Mendonça. Só que ele é casado. O reencontro com Márcia traz uma desagradável surpresa para ela. A amiga é a mulher de seu amante. Desesperada, Wanda cobra de Átila uma posição. Porém, uma tragédia acontece. Em um quarto de motel, depois de uma discussão, Átila tem um infarte e morre. Com receio de ser descoberta, Wanda foge do local. Márcia, que nem desconfia da amiga, está disposta a descobrir a identidade da amante do marido. Para isso, contrata os serviços de um detetive, Mário Cury, Luiz Gustavo, ninguém menos que o irmão de Wanda. Esta teme que o irmão venha a desmascará-la a qualquer momento, porém sabe que Mário é um sujeito incompetente e atrapalhado que nunca conseguiu solucionar um caso sequer. O convívio com Mário fará com que Márcia esqueça a razão de sua contratação e o veja com outros olhos. Mário Fofoca, como é conhecido, só tem olhos para a bela e ingênua Cláudia, Cristiane Torlone, que namora o mulherengo René, Reginaldo Faria, seu amigo, um advogado pobretão. A aproximação de Mário com a família de Márcia faz com que René conheça Ieda, Cristina Pereira, a filha mais velha dos Lopes Pereira, uma jovem complexada por se achar feia e incapaz de atrair a atenção dos homens. René se interessa por Ieda, mas é logo acusado de querer dar o golpe do baú. Mário acha que pode lucrar com o namoro de René e Ieda, pois ficaria livre para paquerar Cláudia. Já esta não se conforma de ser trocada por uma feiosa. René mora com a família do irmão Rubão, Ivan Cândido, os sobrinhos Elton, Cássio Gabus Mendes e Vicky, Ana Helena Berenguer, e a cunhada Carmen, uma das amigas de Márcia. Carmen é uma dona de casa abnegada que desaprova as atitudes do cunhado e vive pegando em seu pé. A morte súbita de Rubão fará Carmen reconhecer em si um interesse maior pelo cunhado, mais que uma mera implicância. Enquanto a jovem Vicky se interessa por Ivan André de Biasi, filho de Márcia, seu irmão Elton é paquerado por Cris, Thaís de Campos, a caçula dos Lopes Pereira. Porém, Elton se interessa mesmo por Miriam, Tássia Camargo, a filha de Adriana, outra das 7 amigas. Miriam é uma garota rebelde e geniosa que não se conforma com a vida simples que leva ao lado da mãe viúva, dona de uma clínica veterinária. Os olhos de Miriam brilham ao conhecer Gil, Lauro Corona, um rapaz bonito e rico, filho único de Helena, a última das amigas. Contudo, Helena desaprova o namoro porque, além de não simpatizar com Miriam, não quer uma aproximação entre as duas famílias, mais especificamente entre Adriana e seu marido Jaime, Carlos Zara, já que eles foram namorados na juventude. O envolvimento de Miriam e Gil é uma ameaça para Miguel Aranha, Mário Lago, o pai de Helena. Os destinos de Helena e Adriana se cruzaram em uma ocasião anterior, em circunstâncias que elas desconheciam. Após o casamento de Helena, Adriana também casou-se e as duas, já separadas, engravidaram ao mesmo tempo e deram à luz no mesmo dia, na mesma maternidade. Desejando um herdeiro homem para seus negócios, Miguel pagou a enfermeira Eva, Natália Timber, para que, caso o bebê de Helena fosse uma menina, ela fizesse a troca por um menino. Sem que ninguém soubesse, Eva trocou a menina de Helena pelo menino de Adriana. E assim, uma criou o filho da outra sem nunca saberem da verdade. Como se não bastasse o namoro de Miriam e Gil e a consequente aproximação das duas famílias, Eva está de volta para chantagear Miguel e ameaçar revelar tudo às partes interessadas. Em troca, ela quer a estabilidade de um emprego como governanta na mansão da família Aranha. Por causa de incidentes ocorridos no passado, as vidas das 7 amigas estão novamente entrelaçadas e nenhum detetive atrapalhado conseguirá desatar esses nós. No final, tudo ficará como começou. Elas
por Elas. E essa então é a trama charmosa e super cativante de Cassiano Gabus Mendes, que entrou semana passada em cartaz lá no Globoplay. Se você ainda não conferiu, gente, vai lá. É realmente muito boa, vale muito a pena. Eu tô me deliciando com cada capítulo, com cada atuação, com as atrizes lindas que protagonizam essa história, com atrizes maravilhosas que já nos deixaram, né? A sua maioria, Sandra Brea, Mila Moreira, Eva Vilma. Gente, dá muita nostalgia, mesmo para quem não viveu aquele tempo. Eu, por exemplo, quando a novela estreou, eu não tinha nem um ano de idade, estava com meses de vida. Não assisti absolutamente nada, não vale a pena ver de novo. Então, assim, é muito delicioso. Eu acredito que é um privilégio poder estar vendo essa novela agora. Então, eu incentivo muito vocês a irem lá e conferirem pessoalmente tudo que eu falei aqui rapidamente nessa sinopse, que já é um bom resumo, porque vocês viram que tem bastante trama, bastante coisa acontecendo, apesar de vários trechos ali meio que dramáticos, a novela é leve, é engraçada, é Cassiano, né, gente? Então, a gente já tem uma ideia do que esperar e do clima da trama. E agora a gente vai saber o que realmente nos interessa, já que a trama está aí disponível, né, para a gente assistir a qualquer momento. O que interessa é saber o que aconteceu por trás das câmeras, quais foram os bastidores deste super sucesso. E a gente vai saber agora nas nossas curiosidades. Com uma trama sedutora, divertida e bem amarrada, Cassiano Gabus Mendes lançava mais um sucesso do horário das 7 da Globo. O elenco, aliado à qualidade do texto e à direção apurada, fizeram dessa uma das novelas de maior sucesso da década de 1980. O autor revelou em entrevista ao jornal O Globo, publicado em 30 de maio de 1982, que a ideia para a novela surgiu na casa de Marilena Arambazic, então sogra de seu filho Tato Gabus Mendes. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Estávamos jantando quando ela contou que havia conseguido reunir 13 amigas antigas de colégio. Na mesma hora soube que tinha encontrado o que eu procurava e comecei a amadurecer a ideia." Fecha aspas. Apesar do irrepreensível elenco feminino e da trama centrada nos dramas das 7 amigas que se reencontram, foi Luiz Gustavo quem obteve o maior destaque, chegando a desbancar as protagonistas. Seu personagem, o atrapalhado detetive Mário Fofoca, marcou sua carreira, assim como outros tipos criados por Cassiano para o ator, como o Bicão Beto Rockefeller, da novela homônima exibida entre 68 e 69, o cego Léo, de Te Contei, de 1978, e o costureiro Victor Valentim, de Tititi, de 1985. Por incrível que pareça, Cassiano Gabus Mendes criou o personagem para participar apenas de 5 ou 6 capítulos, e nem havia pensado em um ator de peso para interpretá-lo. A princípio, Mário Fofoca seria apenas uma participação, já que o foco da novela era o reencontro das 7 amigas protagonistas. Cassiano, ao contar sobre sua próxima trama para o amigo Luiz Gustavo, fez o ator interessar-se pelo personagem. Luiz Gustavo narrou a Elmo Frankfurt para o livro Gabus Mendes, Grandes Mestres do Rádio e Televisão, o seguinte, abre aspas: "Falei a Cassiano: deixa eu fazer esse personagem, desse detetive, mas não me mata no 6º capítulo, não me tira fora. Eu quero fazer esse detetive atrapalhado, um personagem que seja gago mentalmente." Fecha aspas. Mário Fofoca permaneceu a novela inteira, roubou a cena e tornou-se um dos maiores sucessos das carreiras de Luiz Gustavo e Cassiano Gabus Mendes. A melhor definição para Mário Fofoca é o sujeito mentalmente gago, como afirmou Luiz Gustavo acima, tendo como uma das referências o atrapalhado inspetor Clouseau, personagem de Peter Sellers na série de filmes A Pantera Cor-de-Rosa. O detetive da novela era desastrado, esquecido, trocava as palavras, não terminava as frases, confundia as pessoas, era cheio de manias e demasiadamente ansioso. Talvez por isso nunca conseguiu resolver nenhum caso. Seu pequeno escritório, um prédio na Praça da Sé, no centro de São Paulo, era todo bagunçado, a cadeira para receber os clientes estava sempre ocupada, com pastas e papéis, e ele guardava garrafa térmica, pão e salame dentro do cofre. Entre as várias gags que divertiram o público, estava o fato de Mário atender o telefone quando tocava a campainha e atender a porta quando tocava o telefone. O personagem ficou marcado também pelo figurino, o indefectível paletó xadrez lilás
com uma gravata colorida. Complementando a caracterização, a pasta de trabalho sempre debaixo do braço e o Fusca Mambembe com a qual tirava onda de carrão de James Bond. Embora o personagem tenha sido criado por Cassiano, Luiz Gustavo contribuiu muito para a composição de Mário Fofoca. O paletó xadrez foi um achado do ator no guarda-roupa da Rede Globo. Para ele, o personagem deveria usar o mesmo traje o tempo todo. Inicialmente, os produtores da novela não aprovaram a ideia, mas Luiz Gustavo lembrou de grandes personagens, como Carlitos e a dupla O Gordo e o Magro, para justificar a repetição de figurino. Mário Fofoca ainda rendeu a Luiz Gustavo a protagonização de um filme, As Aventuras de Mário Fofoca, de Adriano Stuart, e de um seriado de TV, Mário Fofoca, no ano seguinte ao da novela. Luiz Gustavo justificou os spin-offs ao jornal Folha de São Paulo de 3 de março de 1983, ao dizer, abre aspas, hoje só me chamam de Mário Fofoca e nunca tive tanto público infantil como agora, fecha aspas. Porém, nem o filme nem a série tiveram repercussão. O filme chegou aos cinemas em 10 de março de 1983, 3 dias antes da estreia da série da Globo, em 13 de março. Esta, por sua vez, teve apenas 17 episódios, exibidos até julho de 1983, sempre aos domingos, às 17 horas. Do elenco da novela acompanharam Mário Fofoca na série, Felipe Caroni e Ana Ariel, Evilásio e Raquel, os pais de Mário Fofoca. Luiz Gustavo voltou a viver o personagem no humorístico Sai de Baixo, no episódio Uma Morta Muito Viva, em 1996, no qual já fazia parte do elenco fixo como personagem Vavá. Também apareceu na mininovela Expresso Brasil, em 1987, que reunia vários personagens famosos de novelas, e novamente em 2010 no remake de Tititi, adaptado por Maria Adelaide Amaral, que homenageava Cassiano Gabus Mendes com aparições na novela de vários personagens do universo do autor. Em depoimento ao projeto Memória Globo, Eva Vilma afirmou que muitas cenas entre sua personagem Márcia e Luiz Gustavo foram improvisadas. Segundo ela, a fogosa Márcia tentava agarrar o detetive a todo custo. A atriz citou uma sequência no final da novela em que Márcia finalmente conseguiu o que queria, apanhando Mário pela gravata, quase o enforcando. Os dois atores terminaram a cena caídos atrás do sofá. O diretor Wolf Maia narrou ao Memória Globo que preparava surpresas para os atores durante as gravações. Certa vez deixou propositalmente uma cadeira bamba no cenário para que Luiz Gustavo levasse um susto quando sentasse. O diretor aproveitava a reação do ator e a solução que ele encontrava para seguir a cena sem interrompê-la. Isso, somado ao talento do elenco, segundo Wolf, dava maior espontaneidade às cenas. Eva Vilma estava a todo vapor na época da novela. Quando Elas por Elas estreou, a atriz estava em cartaz nos cinemas com o filme Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, de Djalma Limonge Batista. E em meio à turnê da peça Desencontros Clandestinos, na qual atuava com o marido Carlos Zara, que também estava na novela. Ambientada na capital paulista, Elas por Elas teve gravações em lugares típicos de São Paulo, como o Parque do Ibirapuera, o Largo do Arouche, o Mirante da Lapa, o Shopping Eldorado, a Avenida Paulista, o Bairro da Liberdade, a região da Boca do Lixo, as boates do Baixo Augusta, o elegante bairro do Morumbi, onde morava Márcia, a Praça da Sé, onde ficavam os escritórios de Mário e Renê, e o então recém-inaugurado Sesc Pompeia, onde um edital de moda foi gravado especialmente para a novela. A censura federal do regime militar vetou uma chamada de estreia da novela que anunciava a personagem de Sandra Brea com a seguinte frase: Wanda é solteira e ama um homem casado. A censura também implicou com uma cena em que Mário Fofoca declamava para Cláudia a letra da música Falando Sério, de Roberto Carlos, por causa do trecho e apenas ser mais um na sua cama. A cena acabou liberada e foi exibida no capítulo 21, em 2 de junho de 1982. A abertura de Elas por Elas, produzida pelo designer Hans Donner e sua equipe, foi uma das mais criativas já feitas para a televisão. Exibida em preto e branco, uma festa jovem nos anos 60, a imagem de uma moça da festa era congelada após um efeito de flash de câmera fotográfica. A cena se transformava em uma foto, por fim, a moça fotografada saía da foto, fundindo-se com a imagem de uma atriz do elenco na atualidade.
já com a imagem colorida, e assim sucessivamente, para cada uma das 7 protagonistas da história. A ordem de aparição das atrizes na abertura era a seguinte: Araciba Labanian, Esther Góes, Sandra Brea, Mila Moreira, Eva Vilma, Maria Helena Dias e Joana Fon. Por fim, as atrizes deixam a festa, detalhe, sem Eva Vilma. Para embalar a abertura, a encomenda feita pelo produtor musical Guto Graça Mello foi uma música pop, que remetesse ao Ye 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 dos anos 1960. Nada melhor, portanto, do que um grupo associado à Jovem Guarda, os Fevers, que gravaram especialmente a música Coisas da Vida, rebatizada de Elas por causa da novela, uma composição de Augusto César e Nelson Motta. Em entrevista a Vincent Villari e Guilherme Bryan ao livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, Nelson Motta declarou o seguinte: Miguel Plopt, que era do grupo, amigo meu, me pediu muito para fazer a música. Eles queriam um upgradezinho, que a banda era considerada brega, e aí fiz essa letra para eles. Era uma boa música até e fez o maior sucesso. Os Fevers passaram a tocar em rádio FM, antes só tocavam em AM. Fecha aspas. O sucesso dos Fevers com a música da novela foi tanto que no ano seguinte a banda foi novamente escolhida para gravar a abertura de outra produção das 7 horas de muito sucesso, a novela Guerra dos Sexos. Outro sucesso da trilha da novela foi o tema de Mário Fofoca, a bizarra Melô do Piripiri, no qual a popular cantora e dançarina Gretchen murmura com afetada sensualidade frases em francês sem sentido. A música tornou-se nas décadas seguintes um ícone da cultura trash dos anos 80. Também marcou a novela a instrumental Eva, da dupla Robson Jorge e Lincoln Olivetti, que apesar do título não foi usada como tema da personagem Eva vivida por Natalia Timber, mas como tema geral. De passagem pelo Brasil, o cantor espanhol Manolo Otero, cuja música Vuelvo a ti fazia parte da trilha internacional da novela, gravou uma participação especial cantando seu sucesso para o elenco. Elas por Elas teve as participações de Xuxa e Luísa Brunet nas cenas em que a personagem Ireda imaginava-se uma outra mulher, linda e sedutora, vivenciando cenas românticas com René, seu amado. Xuxa, modelo na época, apareceu sensualizando no capítulo 40, muito antes de se tornar a rainha dos baixinhos. Também participaram dos devaneios de Ieda, Beth Faria, Maitê Proença e Tony Ramos. Elas por Elas foi eleita pela APCA a melhor novela de 1982. Cassiano Gabus Mendes levou o prêmio de melhor texto de novela e Luiz Gustavo e Reginaldo Faria, melhores atores, juntamente com Roberto Bonfim pela novela Paraíso e Luiz Carlos Arutin por Os Imigrantes da TV Bandeirantes. Elas por Elas também foi premiada com o troféu Imprensa de melhor novela do ano, bem como Luiz Gustavo, o melhor ator. O primeiro título pensado para Elas por Elas foi Amigo Secreto. Foi a estreia na Globo dos atores Erson Capri, Tássia Camargo, Cristina Pereira e André de Biasi, que já haviam atuado em outras emissoras. Primeira novela do ator Cássio Gabus Mendes, filho de Cassiano. Cassiano Gabus Mendes, em entrevista a Lília Coelho para o Jornal do Brasil, publicado em 14 de novembro de 82, declarou, abre aspas, o Cássio tem muito que aprender. Ele começou mal, melhorou depois, mas leva jeito. Ele tem de fazer mais umas 3 novelas para desenvolver o potencial. Nesses casos, eu sou muito frio e não brinco em serviço. Se não melhorasse, seria cortado. Como no final foi bem fazendo Elton, tem nos últimos capítulos cenas fortes. Fecha aspas. Avaliando assim o desempenho de seu filho Cássio, então estreante em novelas. Carlos Lombardi, começando na TV, colaborou no texto de Cassiano, mas ainda não era acreditado na abertura. Em janeiro de 1984, a Globo anunciou em sua programação a reprise de Elas por Elas no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, antes da data prevista para a estreia da reapresentação em 13 de fevereiro, novas chamadas substituíram a novela por Água Viva. O repeteco de Elas por Elas
na faixa vespertina aconteceu no ano seguinte. A novela estreou no Vale a Pena Ver de Novo em 11 de fevereiro de 1985. Como eu já falei muito e repeti aqui nesse vídeo hoje, a novela está disponibilizada no Globoplay desde o dia 16 de janeiro deste 2023. E agora eu vou ler para vocês algumas críticas, né, de alguns especialistas em televisão da época sobre Elas por Elas em alguns veículos midiáticos. Primeiro, a crítica do Arthur da Távola, que avaliou a novela em sua coluna no jornal O Globo, de 28 de novembro de 1982, dizendo o seguinte, abre aspas: Cassiano marcou mais um gol, fazendo humor sem descambar para a chanchada e desenvolvendo uma comédia que nunca ficou restrita à graça óbvia. Ele conseguiu prender a atenção do público por quase 200 capítulos, batendo várias vezes os recordes de audiência do horário. Elas por Elas foi um sucesso tão enorme quanto merecido, já que, salvo alguns pequenos enganos, como usar e abusar das trapalhadas do Mário Fofoca a partir do meio da história, sob todos os ângulos, esta foi uma novela perfeita. Cassiano é autor tão seguro que é capaz até de contrariar a vontade de 80% de seu público que desejava um final feliz para Ieda e Renê para fazer valer sua intenção original, a de dar ao personagem vivido por Reginaldo Faria um amor mais maduro como o de Carmen, sem, com isto, perder um só de seus telespectadores. A lamentar, talvez, apenas a ausência de mais cenas externas. Elas dão muito trabalho, mas costumam enriquecer qualquer produção com um colorido indispensável. Fecha aspas. Arthur chamou a novela de perfeita, gente. Para um crítico de televisão, ainda mais daquela época, chamar uma novela de perfeita não era fácil. Porque, claro que antigamente, 30, 40 anos atrás, a gente tinha histórias muito mais envolventes e interessantes do que hoje em dia. E mesmo assim, novelas que são consideradas grandes sucessos para a gente hoje foram achincalhadas por esses críticos. Então, assim, essa é uma nota muito importante aqui sobre Elas por Elas. Agora, eu vou ler uma outra nota de uma outra jornalista, a crítica de televisão Helena Silveira, que pontuou alguns dos personagens principais desse elenco na novela. Ela disse o seguinte em sua coluna na Folha de São Paulo, de 3 de setembro de 1982, abre aspas. Luiz Gustavo, num Mário calcado no detetive Columbo, mostra com esse papel que já cristalizou um tipo. A partir de Beto Rockefeller, foi desenhando suas linhas específicas. Parece que pôs numa coqueteleira o velho Chaplin e bateu com pitadas de Woody Allen e de outras gentes do telão, inclusive com molhos de humor peninsular. Já Araci Balabanian tem oportunidades menores. Assim mesmo, ela encontra um bom suporte, a elegância posta nas atitudes, nos menores gestos. Repararam nas figuras da apresentação, quando as moças em branco e preto pulam 20 anos do rock ao colorido da telinha com jeito de mulher feita? A Balabanian é a que sai com mais arte, compondo uma bonita figura. Joana Fon, sem quase oportunidade. Esther Góes dando bom recado, assim como Maria Helena Dias. Sandra Brea deve controlar um pouco as cobrinhas sibilantes de sua fala e paneminha demais. Mário Lago, sempre o artista correto, mesmo em interpretações menores. Cristiane Torlone, adequadíssima na ingênua burrinha de fala fina de doer os tímpanos. Reginaldo Faria, o gatão coroa das menininhas, mas com passagem em que pode mostrar o pulso de bom ator. Uma atriz que só aparecer em comerciais, Cristina Pereira, é a Ieda, feiosa a fazer pensar na frase dos franceses. Quando uma feia se faz amar, só pode ser perdidamente. Erson Capri saltou de Os Imigrantes para a comédia com bastante classe. A turma da gente jovem faz um contraste nem sempre a seu favor com os veteranos, salvo André de Biasi, que me parece já dar bem seu recado, fecha aspas. Para finalizar, assim Ismael Fernandes se referiu a Elas por Elas em seu livro Memória da Telenovela Brasileira, abre aspas. Cassiano Gabus Mendes era mesmo um perito em armar armadilhas.
Compôs uma novela com tudo que já era conhecido dos telespectadores sem o menor pudor. Deu certo. Mais uma vez mostrou-se competente em cativar o público com a simplicidade de suas tramas, a graça de seus personagens e o requinte de ambientações. Tudo muito arrebatador, quer trilhando o folhetim ou a comédia. De quebra, ainda deixou uma marca memorável, o inesquecível Mário Fofoca, permitindo ao ator Luiz Gustavo esbanjar seu talento televisivo. Fecha aspas. E assim a gente termina mais um vídeo aqui do canal. Como eu prometi no início, eu iria tentar fazer neste mesmo vídeo o remake de Elas por Elas, a minha escalação de elenco dos sonhos para o remake de Elas por Elas, que promete vir ainda esse ano, mas realmente não vai dar. A gente vai ficar muito grande esse vídeo. E eu acho que a minha escalação para o remake de Elas por Elas merece um vídeo separado para a gente conversar mais sobre a personalidade desses personagens, as modificações na adaptação que eu acho que devem ser feitas. Então, o próximo vídeo aqui do canal vai ser esse, hein? A minha escalação para o remake de Elas por Elas, a escalação dos sonhos. Então, não perde. Se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, deixa like, compartilha. Se ainda não for inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve agora! Tá fazendo o quê que ainda não apertou esse botão vermelho? E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, que vem já já. Beijo, tchau!